Oi, gente linda. Hoje eu estou realmente gravando em situações bem adversas por causa do calor. Precisei gravar nessa sala por causa do ar condicionado. Não tive outra escolha. O calor aqui está insuportável. Hoje é dia de falarmos sobre os moedeiros falsos de André Gide. A primeira resenha do ano, não é? A leitura de janeiro. Esse título maravilhoso, Os Moedeiros Falsos, foi um livro que eu amei, uma experiência de leitura fantástica. Sugiro enfaticamente esse livro, Os Moedeiros Falsos, um livro publicado em 1925 na França, e que é assim, gente, um livro gostosíssimo de ler. Ele não é um livro complicado, que você não vai entender, mas ao mesmo tempo ele é caleidoscópico, é como se você estivesse entrando num caleidoscópio, né? Porque ele gira o tempo todo e o que parece ser um personagem central, daqui a pouco você percebe que não é, e aquele que parecia um personagem secundário ou terciário torna-se fundamental. Ele é um livro repleto de camadas e de reviravoltas, ele não tem espaço para o tédio. É um livro, eu não havia nunca conhecido algo assim. É um livro diferente de tudo que eu já vi na vida. Um livro realmente bom, um livro magnífico, um livro que daqui a alguns anos vou querer reler com certeza. Não é a primeira vez que eu leio o livro do André. Eu já li dele O Imoralista, tem uma resenha solta por aí, inclusive não ficou muito boa porque eu tive um problema na câmera. E eu não sei exatamente o que, que houve com a minha câmera, né? Mas a imagem está bem embaçada, então se você quiser assistir por sua conta é erro, porque a resenha em si não está ruim, mas eu tive esse problema com a câmera, então é uma das minhas resenhas mais antigas do Imoralista, que foi um livro bom, um livro que eu gostei, mas que é bastante inferior aos Moedeiros Falsos, mas claro, o Imoralista, o André escreveu quando tinha aproximadamente 30 anos, e aqui ele tinha 55, 56 anos, quando escreveu Os Moedeiros Falsos, que foi a sua grande obra. Depois disso, ele não, se eu não me engano, ele não escreveu mais ficção, né? Na mesma época em que ele escreveu Os Moedeiros, ele também escreveu o Diário dos Moedeiros Falsos. Isso aqui, gente, é uma espécie de acompanhamento, é um caderno de acompanhamento que ele faz à medida em que ele escreve essa narrativa. Então, à medida em que a narrativa vai crescendo, ele também vai fazendo apontamentos aqui no seu diário. E o diário é muito interessante, ele serviu como uma ferramenta de apoio bastante útil. Eu fiz inúmeras anotações, inevitáveis, porque o livro ele é um livro cheio de corredores escuros e amplos que você entra num e daqui a pouco você está em outro, então precisa ter uma bússola, você precisa acompanhar a sua própria leitura, porque senão você corre o risco de se perder. Mas basicamente é uma história sobre os limites do romance, sobre um triângulo. Temos aqui um triângulo composto por três homens e temos também as moedas falsas que circulavam na França da época. Então são e além dessas três tramas, ainda existem diversas. Cada personagem tem uma trama particular. Mesmo o personagem secundário, ele tem uma trama particular que vai sendo apresentada aos poucos ao leitor, não é tudo de uma vez só. Então o leitor está em um certo capítulo, daqui a pouco o capítulo seguinte vai mostrar um outro personagem com um outro drama, e esse drama vai se encontrar com o drama anterior, por isso que eu comparei antes com o Caleidoscópio. Ele tem 418 páginas, foi publicado em 1925 na França.
mas ele começou a escrever esse livro em 1919. Ele conta no diário que ele não gostaria que esse livro fosse uma referência à Primeira Guerra, que recentemente tinha terminado, né? Então ele acabou publicando isso em 1925, sem mencionar a guerra. A tradução desse aqui é do Mário Laranjeira. A editora, que eu não lembro mais qual é. Estação Liberdade, da qual eu não conhecia. Eu iniciei essa leitura no dia 1º de janeiro e terminei essa leitura no dia 19. Bernard era o seu amigo mais íntimo, de modo que Oliver tomava muito cuidado para não parecer que o procurava. Às vezes, até fingia não o ver. O que acontece aqui? O Oliver, que é um dos personagens centrais, ele era completamente apaixonado pelo Bernard. Então, tão apaixonado pelo Bernard que ele fingia que não sentia grande coisa, porque ele não queria que os outros sequer suspeitassem do quanto Bernard era importante para ele, né? Nós temos aqui uma tríade composta por 3 rapazes, né? Eu até fiz um triângulozinho aqui, ó. Aqui, no centro de tudo, está Edward. E aqui os outros 2 vórtices que formam esse triângulo, que seriam o Bernard e o Oliver. O Oliver é apaixonado pelo Edward, mas isso é assim, falado de um jeito muito sutil, não é assim um romance homoafetivo, homoerótico explícito, né? É tudo muito implícito, é tudo muito embutido, né? O leitor precisa deduzir, mas ao mesmo tempo é perceptível, né? Oliver, por exemplo, ele muda quando ele enxerga Bernard, ele é completamente apaixonado pelo seu amigo, né? E Bernard não suspeita disso. Bernard tem uma sexualidade que não é muito definida aqui, porque lá pelas tantas ele se apaixona por Laura, que é uma das personagens femininas. Laura não quer nada com ele, e ele projeta seus sentimentos em Sarah, que é irmã de Laura. Então, a personalidade do Bernard é bastante complexa e a sua sexualidade não é muito definida. Mas os outros 2, a gente percebe assim que existe uma homoafetividade e que André Gide já naquela época abordava temas que até nos dias de hoje ainda são considerados. Hoje nem tanto, mas ainda existe um certo tabu. Em 1925, esse homem já falava sobre isso. Aliás, não é possível falar sobre os moedeiros falsos sem falar sobre o próprio André Gide. Que ele próprio dizia que ele era uma pessoa transicional. Ele era uma pessoa que estava sempre vivendo entre 2 situações que, ao mesmo tempo que se repeliam, também se complementavam. E ele dá inúmeros exemplos. Por exemplo, ele nasceu em 1869. É o final de uma década e o início de uma outra. E ele não poderia imaginar, mas aconteceu que ele também morreu no início de uma outra década. No caso, ele morreu em 1951. Ele manteve essa experiência transicional que ele cita sobre ele mesmo, ao nascer em 1869 e falecer em 1951. Fim de uma década quando nasce e o início de outra quando ele morre. Claro que ele não poderia imaginar, mas acabou que ele morreu numa situação que também é transitória. E ele foi educado em 2 religiões, a religião do pai, que é o catolicismo, a religião da mãe, que é a religião protestante. Ele também foi criado no norte da França e, ao mesmo tempo, no sul da França. Ele também rompeu com o simbolismo, que era o movimento literário da época, mas não adotou nenhum outro. Ele queria ter seu próprio estilo. E assim existe. Ele também
nasceu sob o signo de Escorpião, mas ao mesmo tempo ele está praticamente em Sagitário. Então, assim, ele percebe que ele é uma pessoa realmente ambígua, que realmente navega sempre entre dois oceanos diferentes. E isso também se reflete na sua sexualidade. Porque ele era declaradamente homossexual, ele afirmava essa sexualidade numa época em que nem se tocava no assunto, o assunto era completamente proibido. E ele já tocava e escrevia a respeito, e ele tem diversos livros sobre o tema, mas aqui também existe uma certa transição, porque o grande amor da sua vida foi uma mulher, Madeleine, sua prima. E ele relata a paixão entre os dois primos nessa novela aqui. A Porta Estreita, nessa capa lindíssima da editora Nova Fronteira. Comprei no sebo, paguei baratíssimo. É um livro que super vale a pena. Mas vamos aos moedeiros falsos. O André recortou de um jornal uma notícia de que circulava na França moedas falsas. Circulavam na França moedas falsas que eram oriundas da Espanha. E eram rapazes jovens da alta sociedade que estavam espalhando essas moedas na França. E a partir dali ele vai construindo o seu romance. Né? A história começa com Bernard. Bernard, que era extremamente curioso e intrometido, mexeu nos papéis dos seus pais, abriu uma cômoda que vivia trancafiada. Ele achava muito estranha aquela cômoda sempre trancafiada, e ali ele descobriu cartas, e essas cartas entregavam o passado de sua mãe. Sua mãe havia, em um certo momento da vida, abandonado o homem que ele julgara ser seu pai, o marido dela, tivera um amante e engravidara, e depois voltara para o marido. Ou seja, Bernard descobriu que ele não era filho biológico do marido de sua mãe, do homem que ele sempre acreditara ser seu pai e na verdade não era seu pai. A partir dessa descoberta é que se inicia a história. Bernard fica petrificado com aquilo, ele fica extremamente indignado por terem escondido isso dele e ele não quer mais viver naquela casa. E aí ele deixa uma carta bem desaforada para o seu pai de criação, uma carta bem desaforada, e ele foi bastante ingrato, porque aquele homem gostava imensamente dele. E ele pega o que o André Gide chama de 14 tostões, que seria um dinheiro insignificante. Ele pega aqueles 14 tostões e sai pelo mundo. É tudo que ele tem. Ele não tem nada além dos 14 tostões e da roupa que ele está usando no corpo. E ele vai pedir ajuda a Oliver, seu melhor amigo. Oliver é apaixonado por Bernard. E aí Oliver diz: você pode dormir lá em casa, mas a mamãe não pode saber, né? Então, no caso, ele acolhe Bernard no seu quarto e eles dormem de conchinha. Eu achei tão fofo, de conchinha, mas assim, meio que inconsciente, né? Quer dizer, da parte do Oliver, nem tanto. E quando amanhece, Bernard nem se despede do amigo, deixa o amigo dormindo e cai no mundo. E logo ele cai na realidade, ele percebe que a coisa não está fácil para o lado dele. Não está nada fácil para o lado dele, porque ele não tem absolutamente nada e ele está com fome. Então ele compra um pãozinho e uma xícara de café com leite e lá se vão 10 tostões. E aí, desaforadamente, porque Bernard é bastante desaforado, ele dá 2 tostões de gorjeta ao garçom e em seguida entrega 2 tostões a um mendiguinho que estava na rua, e com isso ele fica com zero dinheiro, não tem mais nada. E logo começa a ter fome de novo e ele não tem para onde ir, e ele está num estado de situação de rua, né? Mas ele lembra que Oliver está prestes a receber o seu jovem tio, que é o Edward, o terceiro vértice desse triângulo. E que ele havia comentado com o Bernard que ia receber Edward na estação em Paris. E é naquele momento que o
Bernard vai até a estação para ver se encontra os dois rapazes, e de fato ele os vê. E ele percebe que existe uma espécie de magnetismo sexual entre os dois, apesar deles serem tio e sobrinho. Mas Edward é pouca coisa mais velho do que Oliver. E ele sente uma fisgadinha de ciúme e fica observando os dois. E aí, eis que Edward perde, sem querer joga fora, o ticket que lhe permite resgatar a sua bagagem, que está trancafiada em um certo ponto da estação. Espertamente, Bernard aposta-se desse papelzinho, né, que lhe dá o direito de pegar a bagagem do outro, passa por Edward e rouba-lhe a mala. E na mala ele encontra, além das roupas do Edward, uma carteira recheada de dinheiro, o que é a sua salvação, porque Edward acaba mostrando que não tem uma índole lá grande coisa. Mas o que é mais importante, um diário extremamente íntimo do Edward, onde Edward deixa explícito que ele é completamente apaixonado por Oliver, seu próprio sobrinho. Claro que tudo numa linguagem assim refinada, delicada, não é uma coisa assim abertamente, mas também não é tão implícita assim, tá? Ele deixa bem claro a importância que Oliver tem na sua vida e o quanto ele o ama. E isso tudo está de posse, está nas mãos de Bernard, cuja índole, já sabemos, não é grande coisa. A partir daqui a história vai tomando proporções, né? Além de tudo, existem inúmeras outras camadas, por exemplo, Vincent, que é o irmão de Oliver, que engravidou uma moça casada, e aí ele fica numa situação terrível, é a Laura, e isso está no diário também do Edward. O Bernard fica sabendo disso também, através do diário. Além de várias outras situações que vão acontecendo nesse livro maravilhoso, que eu estou tentando não dar spoilers, mas assim tá difícil. Eu sugiro que vocês leiam, porque é um livro muito, muito, muito bom. Fiz diversas anotações, inclusive a mãe do Oliver dá a entender, ela se chama Pauline, e ela dá a entender ao seu irmão, Edward, que ela sabe que existe alguma coisa entre o irmão dela e o filho dela. Ela fala assim: prefiro conceder de bom grado aquilo que sei que não poderia impedir. Ela dá a entender que sabe, mas não quer tocar no assunto. Foi assim que eu interpretei. E, gente, não sei explicar para vocês do quanto esse livro é maravilhoso, tá? Só lendo mesmo é que a gente vai perceber. Uma das partes que eu mais gostei no livro foi a respeito do Vincent, de como aconteceu a relação dele com Laura, que foi tragicômica, para dizer o mínimo, porque o Vincent, recém-formado em medicina, descobriu que estava com tuberculose, que na época era uma doença gravíssima. E aí ele vai para um sanatório em Pau, no sul da França. Acontece que Laura, que era uma jovem casada com o professor Félix, também descobre que está com tuberculose. E ela também vai para esse mesmo sanatório em Pau, onde ela conhece Vincent. E os dois chegam à conclusão de que eles estão condenados à morte. E já que eles vão morrer mesmo, eles decidem fazer tudo que lhes passa pela cabeça. Inclusive, transam. E ela fica grávida. Só que aí eles descobrem que eles não têm tuberculose, coisa nenhuma, que tá tudo bem com a saúde deles. Só que a coisa já está feita. Pobre Laura, burra, está grávida, né? É casada, o marido não sabe, e agora o que que ela faz? Pede ajuda a Vincent, claro, o pai da criança, mas Vincent está a fim de dar o fora. Vincent ganha 15 mil francos da sua mãe, presente de formatura. E aí ele pensa,
vou dar os 15.000 francos para ela, e aí ela se vira, né? Ela vai ter o parto dela e o problema é dela. Sabe como é que são, né? Aí, o Conde Roberto de Passavant, que é o antagonista dessa história, e dizem as más línguas, eu vou deixar para vocês um linkzinho de uma professora que é especializada em André Gide, e é ela que fez essa fofoca. Ela diz que o Conde Roberto de Passavant, que é o malvado da história, é inspirado em Jean Cocteau, porque o André não gostava do Jean Cocteau, porque os dois disputaram o mesmo namoradinho. Ambos gostavam de rapazes bem jovens e o Jean conquistou esse rapazinho, fazendo com que o André tivesse o ódio mortal do Jean. Então, ele transformou o Jean no Conde de Passavant, que era um, digamos assim, uma péssima pessoa, a pior pessoa dessa história, e que dava conselhos péssimos também, e que tinha uma amiga que também era trambiqueira, que era a Lady Griffith, Lady Lillian Griffith, que era uma inglesa que vivia na França. Os dois viviam de trambiques. E aí o conde dá o seguinte conselhinho ao Vincent: Vincent, você pode triplicar esse dinheiro. Em vez de você entregar esse dinheiro nas mãos da Laura, joga. Vai no cassino, joga. Você vai passar de 35.000 francos para 45.000 francos. Ele perde tudo. Tudo. Fica a zero. E o conde diz: não se preocupe, porque eu vou lhe emprestar 15.000 francos. Você vai jogar novamente. E aí vai dar tudo certo. Será que vai dar tudo certo, gente linda? Não vou contar, né? Vocês vão ter que ler o livro. Mas assim, o livro ele tem partes que sim, fornecem comicidade, né? E partes que fornecem drama, inclusive assim, houve na época um suicídio de um adolescente que foi assim uma aposta que os estudantes fizeram de que ele se mataria no meio da aula, na frente dos professores, e, e o André utiliza esse acontecimento também nesse livro fantástico. É isso, gente linda, espero que vocês tenham gostado. Esse livro foi a minha primeira resenha do ano e eu já posso dizer que amei, o saldo tá positivo. E na semana que vem, no dia 28 de janeiro, eu vou fazer uma resenha de A Morte de Mrs. McGant, de Agatha Christie. E no mês que vem, fevereiro, o livro do mês será Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Então a gente tem bastante leituras pela frente, muita coisa boa vindo por aí. Eu desejo a todos uma excelente semana e a gente se vê na semana que vem.